O pânico todo mundo já ouviu falar, né? É uma situação bem difícil, que quando acomete a pessoa, ela quase tem certeza que vai morrer. A gente hoje vai falar dessas características. Não é necessário que a pessoa tenha todas as características, mas as pessoas em geral têm 3, 5 características e isso se repete ali mais de uma vez por semana durante um período. Se isso estiver acontecendo, paralisa totalmente a vida da pessoa. Então preste atenção que a gente vai hoje falar dessas características, tá bom? Antes da gente continuar, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, deixe a sua opinião e diga o que você quer ver por aqui. Quanto mais você fizer isso, mais a gente vai poder propagar o conhecimento. Então, vamos voltar ao pânico. Todo mundo, eu acho que já ouviu falar de alguém que teve uma crise de pânico. É desesperador. A pessoa tem certeza que vai morrer, a pessoa ou sai correndo desesperada ou a pessoa paralisa. São essas características, as 13, que a gente vai falar agora. Primeira característica que impacta muito quem tem a crise de pânico são as palpitações ou taquicardia. O que é isso, gente? O coração começa a acelerar e bater numa frequência muito alta. A pessoa tem a sensação de que o coração vai sair pela boca. Então, isso é taquicardia ou a gente pode falar leigamente palpitações, mas é muito forte. É como se a pessoa estivesse fazendo uma grande atividade física, mas ela está parada. Então, não justifica. Isso causa um espanto muito grande na pessoa, porque ela começa a ter aquilo de uma maneira muito rápida e muito intensa. Uma outra característica é a sudorese. O que é a sudorese, gente? É quando você começa a suar demais, tá? Principalmente na face, na nuca, a pessoa começa a ter um banho de suor, como se ela estivesse fazendo um exercício físico, só que tem que a pessoa estar parada. Então você imagina, a pessoa começa o coração a disparar, suar, mas muito, né? Uma sudorese intensa, e ela está paradinha, não acontecendo nada, isso dá mais desespero ainda. Uma outra característica é tremor ou abalos musculares. O que significa isso? A pessoa começa a tremer ou a pessoa começa a ter feito contrações musculares. A pessoa começa a ter umas coisas assim como se ela não controlasse a sua própria musculatura. Então você imagina a pessoa, palpitação, né? Tremor, sudorese, vai juntando isso, você vai ver que isso daria desespero em qualquer pessoa. E o transtorno de pânico, gente, é um transtorno de ansiedade. Então, é a maior ansiedade que uma pessoa pode sentir num curto espaço de tempo. Vamos lá. Sensação de falta de ar ou sufocamento. Então, a pessoa, além de ter isso tudo, ela tem uma sensação de que ela não consegue respirar. Na realidade, a respiração dela está muito curtinha, porque toda a musculatura em volta do pulmão é como se ela se contraísse. E aí ela tem dificuldade em expandir o pulmão e tem aquela sensação de que ela não consegue respirar. Sensação de asfixia ou nó na garganta. Muitas pessoas não conseguem nem falar, é como se aquilo fechasse e elas entram em desespero até para comunicar o que está acontecendo. Você sabe a diferença entre medo e ansiedade? Quando um ocorre ou quando o outro ocorre? Dor ou desconforto no peito. E essa dor e desconforto no peito, junto com essa sensação de falta de ar e aceleramento dos batimentos cardíacos, que é a taquicardia, faz com que a pessoa tenha certeza absoluta que ela está tendo um infarto. E muitas pessoas que têm pânico acabam parando no pronto-socorro com medo de estar infartando e tendo certeza que está infartando. Quando chega lá, a gente vê que aquela crise passa, né? E todos os testes para descartar um infarto dão negativos, graças a Deus. Mas a sensação é verdadeira, tá, gente? Náuseas ou desconforto abdominal. Muitas pessoas têm náuseas e até chegam a ter uma ânsia de vômito, tá? Ou tem uma cólica, como se fosse ter uma diarreia. Isso depende da última refeição que a pessoa fez. Se a refeição foi feita há pouco tempo, a náusea predomina. Se ela já tem umas 2, 3 horas, a cólica, porque vai depender onde tem localização de alimento. E da mesma maneira no pânico que existe essa contração muscular em volta dos músculos da respiração, que dá a sensação de falta de ar, existe também a torção dos músculos no intestino que podem dar a cólica, ou no estômago, ali também na altura do duodeno,
que podem dar essa náusea, né, e esse enjoo muito forte por essa contração muscular do tubo digestivo. Sensação de tontura, vestígio ou desmaio. O que acontece? A pessoa tem a sensação de que ela está rodando, é como se ela perdesse esse controle da sua estabilidade. Como o pânico é uma grande descarga de noradrenalina, isso faz com que os músculos se contraiam e os vasos sanguíneos também. Os vasos sanguíneos, quando se contraem, dificulta a chegada de sangue nas partes mais profundas dos nossos tecidos. E, por exemplo, o fundo do ouvido, você tem uma vascularização muito intensa, que é responsável pelo sistema vestibular, do equilíbrio. E quando você tem uma descarga de noradrenalina e adrenalina que ocorre no pânico, esses vasos muito fininhos se fecham e dificulta a vascularização do sistema que mantém a gente em equilíbrio. Por isso que essas pessoas têm esse tipo de tontura, como tem o enjoo por contração do estômago, como tem a cólica por contração do intestino. Tá? Sensação de irrealidade, estranheza com o ambiente ou de despersonalização, estranheza de si mesmo. Isso é uma característica muito comum, que as pessoas têm uma sensação de que elas não são elas mesmas, que o que está acontecendo é como se fosse um filme em que elas não se enquadram, como se tudo ao redor tivesse muito estranho, e isso deixa a pessoa ainda mais apavorada. Esse senso de autopercepção e de percepção externa também fica alterado pela mudança de fluxo das áreas do cérebro que são responsáveis por essas características, tá? Isso causa muito mal-estar, gente. Vamos lá. Sensação de realidade, medo de perder o controle de seus atos ou enlouquecer. Isso ocorre muito quando a pessoa tem a despersonalização. Então a pessoa tem uma crise de pânico no meio da rua e aí ela fica apavorada, primeiro de não saber o que fazer, de estar estranhando tudo, de ter uma sensação de insegurança absoluta. É uma sensação de desespero e falta desse autocontrole, né? Medo de morrer, aquilo como eu falei, com as características do pânico, a pessoa tem a sensação de que está tendo um infarto. Então, é óbvio que toda crise de pânico traz esse medo, desespero de morrer, né? E morrer sem saber o que fazer, sem saber o que fazer, com quem contar, que atitude tomar. Então, é um momento de desespero. A sorte é que uma crise de pânico, gente, dura de 20 minutos a 40 minutos, mas esse tempo certamente é o pior período para uma pessoa. A sensação é que isso durou horas, o sofrimento é muito intenso. E sensação de anestesia ou formigamento, que a gente chama de parestesias. Por que isso? A mesma coisa que diminui a vascularização sanguínea no fundo do ouvido e dá a tontura, também vai dar essa sensação de anestesia ou de formigamento. Por quê? Porque os vasos sanguíneos que irrigam a pele, né, a musculatura, eles diminuem o fluxo sanguíneo e a pessoa começa a ter como se fosse uma mão dormente, como se estivesse formigando. A gente já viu isso quando a gente dorme em cima do braço, dá aquela sensação de anestesia ou de formigamento. Isso acontece do nada também na crise do pânico. E também ondas de calafrios ou onda de calor. Então a gente também tem esse episódio. Então você vê que todas essas características, as 13 que a gente colocou aqui, é claro que não precisa ocorrer as 13, mas se você vir, se ocorrerem 5 dessas, já é desesperador. Tem pessoas que podem ter muitas características dessas, mas em geral você tem aí 5 dos sintomas. Os mais comuns eu diria que é a sensação de falta de ar, ataque cardíaco, coração acelerado, náuseas, tonturas e a sensação de que vai morrer. Isso é desesperador. Isso é o pânico. Isso é uma crise de pânico. E quando essa crise começa a se repetir, a gente tem o tal do transtorno do pânico, que quando não é tratado, deixa a pessoa isolada, para a vida da pessoa, deixa muito trauma para a pessoa voltar à sua vida normal.